Todos sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. Hoje o assunto é um assunto interessante, um assunto um pouco polêmico, porém interessante porque infelizmente muitas pessoas estão vivendo isso em relacionamentos. Pornografia, a droga que destrói relacionamentos. Na live de hoje, o psicoterapeuta Álvaro Biano e a psicoterapeuta Mariane Braga irão responder para a gente algumas perguntas sobre esse assunto. Infelizmente, como o tema já diz, é realmente uma droga para um relacionamento. Muitos casais, inclusive solteiros também, sofrem com isso. Mas o foco da live de hoje vai ser justamente isso, né? Como que a pornografia pode destruir, levar à destruição de um casamento, de um relacionamento. E vai ser bem interessante. É um assunto no qual, como eu mencionei, é um pouco polêmico, porém, você que tem alguma pergunta, você que tem alguma dúvida, já teve alguma experiência e viu qual foi as dificuldades dessa situação, coloca aqui teu depoimento que durante a live a gente vai conversar um pouco sobre, tá bom? Suas dúvidas também, pode colocar nessa caixinha de interrogação aqui, onde o Álvaro Biano e a Mari vão responder para vocês, e vai ser muito bom ter vocês nessa live. Se você conhece algum amigo que está sofrendo com pornografia, encaminhe essa live aqui para essa pessoa, que com certeza a live de hoje vai ser de grande ajuda. Sejam muito bem-vindos e uma ótima tarde a todos, tá bom? Uma boa tarde para quem está chegando aí. Espero que estejam todos bem. Já almoçaram? Estão no descanso aí? Boa tarde, boa tarde. Vou botar aqui o óculos para enxergar, né? Maísa Mendes, advogada criminalista, chegando por aí. Tudo bom? Boa tarde, Álvaro. E aí, tudo bem? Tudo certinho, meu amigo? Tudo Deixa tranquilo? eu arrumar aqui para não me cortar tanto. Aê, pronto. Maravilha, tudo Tudo certinho, bem, mano. tudo bem. Tudo Hoje eu tô certinho. sozinha. Tá me ouvindo Hoje está bem? sozinho. Tudo tranquilo, estamos te ouvindo sim. Tudo certinho. Então tá bom. Hoje o assunto, como eu mencionei aqui na live, agora no início, o assunto é um pouco polêmico. Muita gente aí que não tem ou coragem, ou não tem expressa desejo de expressar isso, né? Esse assunto é um assunto que realmente muita gente, infelizmente, está sofrendo aí com essa questão da pornografia, o vício em pornografia. E com certeza as orientações que você vai trazer nessa live de hoje vai ser de ajuda, né? Para quem está sofrendo, para quem convive, por exemplo, em um relacionamento com alguém que tem esse vício. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo, para mais uma live. Eu que agradeço. E assim, você sabe que eu e a Mari conversando, né, sobre essa questão de fazer, de trazer ou não um tema como esse, eu achei importante, na verdade, de muita importância até, porque o que a gente mais vê hoje são casais, em especial, né, que estão destruindo o seu casamento por conta do vício em pornografia, seja por parte do homem, que é a grande massiva maioria, né, são homens viciados em pornografia, seja por parte da própria mulher. E diferente do que era antes, hoje, falar sobre um assunto como esse é uma questão de saúde pública e de bem-estar familiar, de bem-estar social. E como nós estamos utilizando esse tempo com você para falar sobre saúde mental, e para mostrar para as pessoas o valor e a necessidade que existe em realmente termos profissionais de qualidade, de verdade no mercado, para atuarem como psicoterapeutas, como terapeutas emocionais, então nada melhor do que trazer assuntos que realmente façam sentido. A última live mesmo foi muito comentada. Muitas pessoas falaram muito bem do tema. Inclusive eu te convidei já para estar comigo no YouTube, depois a gente vai acertar isso, né? Isso. Para quem não sabe, gente, eu tenho um programa no YouTube que eu só convido pessoas que eu realmente admiro de verdade, chama Reflexões. E desde o ano passado eu não faço nenhum programa. Não porque não tem pessoas para convidar, mas é porque por falta de tempo. E esse ano eu vou reativar o Reflexões e eu convidei o nosso querido Wendel para ser a estreia. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, hein? Já vai dar tudo certinho, Álvaro. Vai ser um prazer, viu? Estar nesse projeto. Álvaro, em relação ao nosso tema de hoje, tem aqui a primeira pergunta, que é a seguinte, ó. Se a pornografia não é traição, por que causa tanta dor quando é descoberta? Eu deixei aqui uma. Vou usar uma colinha, que para você ter uma ideia, são 26 páginas de pesquisa para falar sobre esse assunto. E sexta-feira eu vou dar uma live
maior, né, de talvez mais tempo falando sobre isso. Vamos começar pelo princípio básico. Pornografia não é traição para quem? Eu considero pornografia, vício em pornografia, uma forma de traição. Sem dúvida. Né? E de onde é que vem esse meu conceito? Bom, não é novidade de que nós somos cristãos, né? Tanto eu quanto você somos da mesma fé, inclusive, testemunhas de Jeová. Mas tirando a questão religião de lado, o grande fato é, a própria Bíblia tem um texto, um princípio que diz o seguinte: se um homem olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela, ou seja, desejo profundo, se visualizar com essa mulher em ato libidinoso, ele já está traindo no coração, ele já está cometendo adultério, fornicação no coração. E o que a pornografia é do que simplesmente você incentivar a tua mente a se visualizar, muitas vezes cometendo um ato que não é com teu cônjuge. Porque se fosse, você poderia fazer ao vivo. Não é assim? Então não teria necessidade. Essa é a grande questão. E uma coisa importante a se notar é o seguinte: o cérebro, dentro dos pilares da mente humana, e isso é uma das primeiras aulas que a gente ensina no método TEM, dentro dos pilares da mente humana existe um que diz o seguinte: o cérebro é literal, ele acredita naquilo que você mostra para ele. Então, se você se visualiza cometendo um ato sexual com outra pessoa, a tua mente entende aquilo como sendo real, como sendo verdade. Então, já partimos desse princípio. Primeira coisa, na pornografia não é traição. Para quem? Depende do ponto de vista. Talvez para aquele que está vendo pornografia, ele não sinta que está traindo, mas a outra pessoa, com certeza sim. Na maioria das vezes sim. Por quê? Eu trouxe aqui mapeados 5 pontos que fazem com que essa resposta ela tenha um pouco mais de base. O primeiro deles é quebra de confiança e intimidade. Você casa, Wendel, nós casamos com o objetivo, com o intuito de termos no caso nós homens, né? E acredito que as mulheres o inverso também é assim. No caso nós homens, temos uma amante, mas também temos uma amiga, uma companheira, uma confidente, né? Alguém que nos dê suporte. Não é? O casamento é um conjunto de fatores. O sexo é só um dos fatores e o menos relevante, na verdade. Agora, a partir do momento que existe uma quebra de confiança, aquela mulher que o marido é viciado em pornografia, ela pode vir a se sentir, dentre outras coisas, um lixo. Talvez porque ela acredite que a culpa é dela, que ela é que não está conseguindo satisfazer o marido, que não é verdade. E automaticamente, falando agora da questão de intimidade, isso é muito desafiador para a mulher em especial, que é mais sensível em sentido emocional, conseguir manter intimidade com um homem que, ao ver dela, a está traindo, mesmo que não em vias de fato, mas está traindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, sentimento de insuficiência e comparação. Isso acontece muito com as mulheres que passam por situações assim. Como eu acabei de dizer, se sentem insuficientes, como se a culpa fosse delas, o que não é verdade, o que é mentira. E começa daí a se comparar com aquelas imagens que ela pegou, talvez, o marido vendo. Para assim, então quer dizer que ele gosta desse perfil de mulher? E aí, muitas vezes, ela acaba perdendo a identidade ou alterando a identidade própria com o intuito ou como uma tentativa de reconquistar aquele marido. Isso é devastador em sentido emocional. Não só para a mulher, quanto para o homem. Isso serve, o que eu estou falando aqui, serve para os dois gêneros. Eu vou colocar o foco no homem como sendo o viciado em pornografia e a mulher a vítima, porque é o que mais acontece. Mas não que o contrário também não seja verdadeiro, ok? Só para deixar claro isso. Uma outra coisa, o terceiro ponto é um ponto chamado violação de acordos explícitos e implícitos. O que é isso? É como eu falei, quando a gente casa, o que eu espero da minha esposa? Fidelidade. O que ela espera de mim? Fidelidade. Mas não está no contrato de casamento isso. O que eu espero da minha esposa? Respeito. O que ela espera de mim? Respeito. Mas também não está escrito no contrato de casamento isso. Isso são acordos implícitos, ocultos, de um relacionamento
que a gente leva para a vida. E a partir do momento que um acordo se quebra, que existe uma fissura nesse acordo, vários desafios, vários problemas emocionais são acarretados. E em alguns casos, Wendel, a traição por meio da pornografia, e eu vou usar esse conjunto terminológico aqui, porque, repito, eu, Álvaro Biano, psicoterapeuta, considero a pornografia, o vício em pornografia, como sim uma forma de traição. O fato é, a traição por meio da pornografia é uma das coisas que mais tem afetado e tem quebrado esse acordo implícito entre os casais. E recuperar isso depois é bem desafiador, tá? Bem desafiador. Um quarto ponto é, isso daqui é ótimo, objetificação da mulher. Na cabeça daquele homem viciado, ele passa a enxergar as mulheres, não só a sua própria esposa, companheira, mas as mulheres como objeto para a satisfação do seu simples e bel prazer. E isso faz com que ele passe a dar a mínima para as outras questões envolvidas. Deixa de ouvir aquela esposa ou aquela companheira, deixa de dar conselhos, deixa de sair, deixa de perceber que ela não está bem, que ela está triste, que ela está precisando às vezes de um ombro amigo, de um colo. Quebra-se uma cadeia gigantesca de eventos que estruturam e reforçam o relacionamento. E tudo isso ocorre pelo fato dessa mente viciada em pornografia objetificar, transformar em objeto aquilo que tem sentimento, que é a esposa, que é a companheira. E o quinto ponto, e é o que acontece muito, lógico, é a insegurança com relação ao futuro do relacionamento. Que tipo de segurança essa esposa vai ter com um marido viciado em pornografia, com um companheiro viciado em pornografia? Que tipo de futuro esse marido vai ter, ou ele vai vislumbrar, com uma esposa viciada em pornografia, com uma esposa que dá a impressão de que não é satisfeita por ele na cama? Entende que a insegurança no relacionamento aumenta exponencialmente quando existe esse tipo de questão, esse tipo de vício, de problema? É interessante demais porque realmente, Álvaro, é muito dano que causa, né? Como você mencionou, um desses danos, né? Essa questão da insegurança, né? Às vezes a mulher pode sentir assim, rapaz, eu tô dando o meu melhor aqui em casa, em todos os âmbitos, né? Que o relacionamento permite ter, mas ele não está satisfazendo comigo porque está idealizando uma outra mulher, né? Então, como você bem comentou, realmente é uma traição. Ou seja, a esposa que ele decidiu se unir e dedicar a vida toda ali junto, não é a pessoa, não é a pessoa que traz ali o prazer para ele, um prazer imediato. Exatamente. Com Exatamente. certeza isso acaba destruindo o relacionamento. Agora, por que, Álvaro? Muitas pessoas, né, que, um exemplo, tem esse apego por pornografia, preferem vídeos do que uma conexão real, né, com a pessoa que ama, que diz amar. Desculpa, cortou. Como é que é? Por que que... Por que, um exemplo, algumas pessoas preferem vídeos, fotos, né? Por exemplo, agora até parou muito, né? Mas na minha infância tinha muito isso, de revistas com mulheres, né? Uma Playboy da vida. E muitas pessoas preferiam revistas, vídeos, hoje em dia é mais vídeo, né? No quesito de pornografia, do que estar ali com a esposa, ter aquele momento ali de intimidade com a esposa. Porque muitos homens e mulheres pensam assim. Vamos lá. Bom, infelizmente, nós, no nosso cérebro, nós temos uma coisa chamada dopamina. E a dopamina, quanto mais rápido você consegue ela, mais você se vicia. Isso acontece no arrasta para cima, por exemplo, da rede vizinha, daqui mesmo, dessa rede, né? E várias outras questões. Agora, existem alguns fatores em especial, que eu também separei aqui, que ajudam a gente a entender, e isso é muito importante para você, mulher, que está assistindo essa live, que o que eu mais recebo de mensagem, Wendel, quando eu vou lidar com casais que sofrem desse problema, o que eu mais ouço, principalmente da mulher, é o seguinte: por quê? A mulher, ela quer entender o porquê, né? Faz parte do universo da mente feminina entender o porquê. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos porquês.
que fazem com que as pessoas elas prefiram vídeos, principalmente vídeo, do que a própria parceira ou parceiro que está do lado. Primeira coisa, primeiro ponto que eu separei aqui, uma coisa chamada previsibilidade. Imagina você, vou voltar na dopamina. A dopamina é um hormônio extremamente viciante e é o hormônio do prazer. Um dos hormônios que produzem prazer. Quando você vai num restaurante, está com muita fome, Wendel, melhor, quando você vai num mercado com fome, a tendência nossa não é comprar muito além daquilo que a gente deveria? Sem A dúvida. fome, ela ocasiona isso, né? Bom, quando você vai num restaurante e você está especificamente querendo comer, por exemplo, um doce, e a pessoa traz um cardápio específico de doce, e você tem todo aquele cardápio à sua disposição. Muitas vezes é até difícil escolher. Conforme você vai escolhendo, a boca vai salivando. Não é assim que funciona? Isso. A questão da previsibilidade com relação à pornografia é a mesma coisa. É o mesmo processo. Imagina você entrar num site onde você tem lá categorias infinitas e vídeos nos mais diferentes estilos possíveis e imagináveis, que não cabe colocar aqui em live, não é capaz da plataforma derrubar, para você escolher. Então é previsível. Você consegue pegar um cardápio, por assim dizer, de dopamina mental e usufruir daquele cardápio. E isso ativa diretamente, repito, aquele princípio básico que eu falei no início da live. O cérebro, a mente, ela é literal, ela acredita naquilo que você mostra para ela. Então é como se durante aqueles poucos momentos, porque é rápido, né? Durante aqueles poucos momentos de prazer, a pessoa é como se ela estivesse ali com o mundo inteiro na ponta dos seus dedos. E um segundo fator ainda nesse primeiro ponto é que você elimina o fator vulnerabilidade. Porque muitas vezes a pessoa é tão insegura que ela pensa consigo mesma, eu nunca conseguiria fazer isso ou aquilo com a minha esposa ou com o meu marido, ou eu nunca conseguiria ter uma mulher ou um homem dessa ou daquela forma, desse jeito ou daquele jeito. Porque talvez a pessoa se ache feia, isso acontece muito com solteiros, solteiras, a pessoa talvez se ache inapropriada. E aí quando você entra no conforto do teu lar, do teu quarto, do teu banheiro, seja lá onde for, e pega o teu cardápio pornográfico, você elimina o fator vulnerabilidade, porque ninguém está te observando. É só você e a tela do equipamento que está ali na tua frente. Esse é o primeiro porquê. O segundo porquê, instantânea gratificação. É na hora. A masturbação ela leva a um alívio muito mais imediato do que o ato sexual. Porque o ato sexual ele tem todo um conjunto de fatores. Existe toda a questão da preliminar, depois o pós. Existe uma regra implícita, existe um ritual no ato sexual em si. Nisso daqui não. Entendeu? É rápido. É satisfação instantânea. Pum! E quantas vezes a pessoa quiser ou puder ao longo do dia. Esse é o segundo porquê. Terceiro, eu vou usar uma frase aqui que eu uso dentro do Método TEM, na formação, que eu uso nas mentorias, que eu uso para os meus alunos, que eu uso para os meus pacientes. Presta atenção numa coisa, todo mundo que está assistindo essa live. Não existe ex-viciado. Primeira frase. E segunda, todo vício tem um motivo, um porquê maior de fundo, de pano de fundo para poder existir. E terceiro ponto, terceira frase, todo vício vem para anestesiar uma dor emocional existente. Ponto. Então o que acontece? Muitas vezes, aquela pessoa, ela não está conseguindo gerenciar uma determinada dor emocional que ela carrega dentro de si, seja por frustração, seja o que for, estresse no trabalho, enfim, e aí o que acontece? Ela acaba vazando, né, vamos dizer assim, tendo uma válvula de escape em cima da pornografia para poder anestesiar, entorpecer aquela dor. Esse é o terceiro porquê. E o quarto porquê, quarto e último, na verdade. Uma vez que a pessoa entra em contato com a pornografia, eu até separei aqui, só que é muita coisa, né? Mas eu separei aqui uma listagem
de estudos científicos dos últimos 5 anos que comparam a pornografia com as mais variadas e pesadas drogas que a gente possa imaginar. Depois do final da live, se der tempo, a gente volta nessa questão aqui. Agora, o grande fator aqui é o seguinte. A pornografia ela é similar ao crack. Para quem está assistindo essa live e for pesquisar, o crack, Wendel, é um uso. Não existe segunda chance. A pessoa se vicia no primeiro trago do cachimbo. Ponto. Pornografia é a mesma coisa. A pessoa se vicia na primeira vez que sente prazer. E aí depois, meu amigo, para você quebrar esse vício, é bem desafiador. Bem desafiador. Sem dúvidas, Auro. Realmente é uma coisa que, além de você ser egoísta, né, eu encaro também a pornografia como um ato assim, de egoísmo muito grande, tanto para quem é casado como para quem é solteiro. Tem esses malefícios, né? Esse vício desencadeia em outras coisas, né? Como você acabou de citar. A pornografia vai levar você a estar ali vendo vídeos obscenos de atos sexuais por fotos. Aí daqui a pouco você vai ter aquele estímulo, que é a masturbação. Aí daqui a pouco você já troca a esposa, ao invés de sentir prazer com a sua esposa, com a companheira, ah, não, vou ficar ali no banheiro, vou em algum lugar sozinho, desse prazer, né? Ou seja, é um ato de egoísmo muito grande, né? Que infelizmente a sociedade em si encara isso como uma coisa normal, é uma coisa de homem. Faz isso que isso é coisa de homem, Rapaz, né? Infelizmente é isso. a maior imbecilidade que eu já ouvi na minha vida foram várias vezes, não foi nem de um nem de dois, vários profissionais que se dizem profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos, incentivarem as pessoas a masturbação, dizendo que é uma das formas mais, vamos dizer assim, mais rápidas e saudáveis de você aliviar o estresse. Sendo que existem centenas de estudos científicos falando da maldição que é a pornografia, da desgraça que é a própria masturbação. A masturbação é um dos maiores causadores de broxismo em homem. Um dos maiores causadores de ejaculação precoce em homem. E aí vem esse tipo de gente meia pataca incentivando as pessoas a se destruírem. Simplesmente por falta de pesquisa. Por isso, Endo, que o método tem uma cadeira que ensina a pessoa a fazer pesquisa científica. Fala assim, ó, é assim que você faz. Essas são as plataformas, esses são os termos, é assim que você faz, é isso daqui que é importante você analisar no artigo científico. Por quê? Porque a gente quer que os nossos profissionais realmente ajudem de verdade, começando por si mesmos, e que tenham base científica de conhecimento para poder, quando abrir a boca, não falar besteira. Porque isso é no mínimo revoltante. É uma estupidez ouvir uma balela dessa. É falta de conhecimento. E eu estou falando de gente que tem milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Não é o Álvaro Biano que tem 12 mil. Entendeu? É isso mesmo. Infelizmente, Álvaro. Teve uma pergunta aqui do roteiro, Álvaro, que eu achei interessante, que é a pergunta diz o seguinte, ó, se a pornografia é tão normal, né, como algumas pessoas dizem, por que a pessoa que pratica ou tem esse vício em pornografia sente vergonha, em alguns casos, né? Porque não é normal. Já... A resposta já está na pergunta. Entendeu? É exatamente esse o problema. Não é normal. Nós não fomos feitos para usufruir de uma coisa que na sua raiz foge da normalidade. Porque o que é normal? O que é o normal? E aí não vem com essa historinha, com essa conversa fiada que depende, o normal para uns é anormal para outros. Não. É igual verdade, não existe verdade relativa. Ou é verdade ou é mentira. Ponto final. Né? O que é normal? O que se espera de um relacionamento normal? Fidelidade. Pura e simples. E aí, se você pegar tudo o cabedal, né? Se imaginar a fidelidade como um guarda-chuva, tudo aquilo que está embaixo do termo fidelidade, são vários conceitos explícitos e implícitos, é aquilo que deve ser levado em consideração na hora de você se relacionar com as pessoas.
Então, a fidelidade no relacionamento, não estou falando só do relacionamento amoroso, a fidelidade no relacionamento ela é preponderante, ela é fundamental. Você, por exemplo, Wendel, e vocês que estão nos assistindo aqui, você, Wendel, teria um amigo, consideraria alguém amigo, né, leal, se ele fosse desleal com você? De jeito algum. Claro que não. Você conviveria com pessoas desleais a você? De modo algum. Porque a fidelidade, a lealdade é o princípio fundamental de qualquer relacionamento. E aí, quando você quebra esse preceito fundamental, existe um outro conceito bíblico, um outro princípio bíblico muito interessante também, que é o seguinte, né? Eu vou parafrasear aqui, porque eu não lembro exatamente qual é, mas é aquele que mostra o seguinte, que as pessoas, mesmo sem ter conhecimento efetivo, no seu desconhecimento agiam de forma correta. A Bíblia coloca isso. Se você lembrar do texto, se você lembrar do princípio, aí me diz, ou se alguém lembrar no chat, coloca aí. Ou seja, nós nascemos para fazer da melhor forma possível aquilo que é o correto, mesmo sem saber que aquilo que a gente está fazendo é certo. Mesmo sem saber. Então, quando a gente comete um ato que moralmente é questionável, eu não vou nem usar a palavra errado, é questionável, é claro que a consciência vai pesar, é claro que você vai ficar com vergonha. Porque se fosse algo natural, você faria na frente das pessoas. Não é verdade? Exato. Álvaro, mas o teu argumento não tem validade, porque se fosse assim, então as pessoas transariam na frente dos outros. O que eu estou falando aqui é de um ato normal, válido. Não estou falando aqui de conjunção carnal, de algo que é, socialmente falando, privativo de duas pessoas. Estou falando de coisas normais do dia a dia. Eu tomo uma água normalmente na frente de qualquer um, eu não sinto vergonha. Muitos trocam de camisa, de camiseta, tal, na frente de outras pessoas, porque também não estão nem aí, não ficam com vergonha. Mas dificilmente você trocaria completamente de roupa na frente dos outros. Então a grande questão é essa, não adianta você querer normalizar algo que naturalmente nós já consideramos como algo questionável. Por mais que para aquela pessoa que esteja fazendo seja normal, ou seja tranquilo, ou seja até correto, no fundo, ela sabe que aquela postura dela é questionável. E é por isso que a pessoa fica com vergonha. Porque foge da normalidade, daquilo que é natural. Isso mesmo. Interessante que agora há pouco, Álvaro, você comentou que os alunos do método TEM, eles recebem, por exemplo, uma metodologia para encontrar artigos científicos. Eu queria que você comentasse, por exemplo, não apenas em relação à questão da pornografia, mas como é que o suporte que vocês oferecem para esses alunos que estão ali tendo talvez um paciente, alguém que, por exemplo, está lidando ali sofrendo com pornografia, com problema no casamento, ou algum outro tipo de hábito que a gente sabe que é incorreto, como é que os alunos do método TEM, eles têm esse caminho, essa base para encontrar essa ajuda? Olha, são dois grandes caminhos, duas grandes estruturas que a gente mantém. Uma delas é o grupo de profissionais. Então, depois que a pessoa se forma, ela entra num canal, num grupo do Telegram, que está todo mundo ali dentro. Desde a primeira turma. Todo mundo que já foi formado está ali. Isso gera uma troca de experiência muito grande. Porque aqueles que estão se formando agora, que entraram agora, vão começar a pegar certos desafios clínicos pela frente, que a galera das antigas, que já tem 4, 5 anos de formado, já pegaram muitos. E todo mundo se ajuda, isso é muito legal. Então, as perguntas ali, essa interação entre os formados, ela é muito poderosa, ela é muito importante. Enquanto o aluno está em formação, ele pode entrar diretamente em contato conosco, comigo e com a Mariane. Com a gente não tem tempo ruim. Só mandar mensagem no Telegram. Álvaro, estou na aula tal. E também tem as mentorias. Então, ao longo das aulas, esporadicamente a gente faz aula ao vivo, porque o método tem 2.0, ele é 90% gravado, né? Até por uma questão de qualidade, de aula e tudo mais.
Mas, esporadicamente, a gente abre os aulões ao vivo. E aí, nesses aulões ao vivo, a gente responde perguntas. O primeiro aulão, inclusive, vai ser em junho, dessa turma 2 que abriu agora esse ano. Então, a gente responde as perguntas ali. Além disso, esses alunos em formação, eles têm a inteligência artificial do lado deles, né, que a gente já falou em outras lives aqui, que a cada final de módulo tem a inteligência artificial, ela vai aumentando o seu nível de conhecimento de resposta, porque é de acordo com o progresso do aluno. E tem também o comunicado, a comunicação direta conosco, pelo Telegram. A gente não fala pelo WhatsApp. O Telegram ele é mais fácil, é a ferramenta principal que a gente utiliza. Então, o que a gente pode fazer para estar em contato com os alunos, a gente faz. Fora que tem a comunidade lá dentro da plataforma também, que o aluno ele pode deixar a pergunta lá e a gente responde, ou a monitoria responde. Então, Wendel, o que a gente pode fazer para humanizar uma formação, mesmo ela tendo aula gravada, a gente faz. Porque nós estamos lidando com pessoas que se tornarão profissionais da mente humana. E essas pessoas, elas precisam ter todas as suas dúvidas sanadas. E a gente está aí para isso. Maravilha, Álvaro. Teve uma pergunta, inclusive, sobre o método TEM, que uma pessoa fez aqui em relação à questão de se os alunos do método TEM estudam vícios. Tem alguma disciplina, algum módulo falando sobre vícios, algo do tipo? Profundamente. Nós temos protocolos específicos para ideação suicida, protocolo nosso, dentro do método TEM, que ensina o aluno desde o início até a alta. Nós temos protocolos para vícios, especificamente para vícios. Então, como você, desde a primeira conversa com 30 minutos lá com a família e com a pessoa que é adicta, até a alta e depois, futuramente, o suporte, porque existe um suporte dependendo do caso, da gravidade do caso. Todos esses protocolos, dentro do método TEM 2.0, já estão existentes, eles já existem e estão lá. Existem formulários de avaliação, tudo dentro da metodologia. Então a pessoa, ela vai, ao se formar, ela vai ter acesso a todo um conjunto de ferramentas e de conhecimento. Na cadeira, por exemplo, de vícios, traumas e fobias, eu entro a fundo nesses 3 temas. E uma das coisas que eu deixo claro, embasado na ciência, é o seguinte: não existe ex-viciado. Uma vez a pessoa adquirir o vício, ela vai continuar viciada pro resto da vida dela. A única questão é, ela pode se controlar. Existe o controle. Agora, se a pessoa, vamos dizer assim, abaixar a guarda, corre o risco dela reincidir. E aí não é uma pessoa que está só falando na teoria. Eu fui viciado em cigarro, por exemplo, durante mais de 10 anos, na minha adolescência. E não era pouco, eu cheguei a fumar 5 carteiras de cigarro por dia. Então não é alguém que está só teorizando a respeito disso. Eu senti na pele o que é você se tornar alguém viciado, e eu sinto na pele até hoje, muitas vezes, o desafio que é, dependendo do dia, dependendo do nível de estresse, se vem ou não vem algum gatilho disparador relacionado ao vício. Então é uma coisa que a gente ensina profundamente dentro do método TEM, porque existe muita necessidade ainda. Álvaro, tá conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo. Eu estou te Pronto. ouvindo. É porque aqui eu recebi acho que foi umas 10 ligações seguidas, acho que é algum bug, não sei o que foi, que travou a tela aqui para mim, eu cancelando aqui e sem conseguir te ouvir. Mas agora voltou ao Não. normal, só não tá conseguindo te escutar. Maravilha. Então, respondida aí a pergunta. Uma outra pergunta aqui, Álvaro, do nosso roteiro, é a seguinte, ó. Como é que alguém que, um exemplo, deseja tanto ter intimidade, né, ali dentro do relacionamento, mas fica se sabotando em relação à questão da pornografia? Como que é possível, por exemplo, a pessoa desejar uma coisa, ter ali uma coisa em mãos, que é um relacionamento saudável, que pode ser saudável, mas fica se sabotando recorrendo para a pornografia? O que esse indivíduo pode fazer? Bom, o que ele pode fazer é terapia. A resposta é simples, direta e objetiva. Não tem o que fazer. Não dá para dar dicas aqui. Não é assim que a mente funciona. Né? Ainda mais quando se fala de vício em pornografia. Agora, por que isso acontece? Justamente por causa do processo do vício em si. O processo do vício, ele causa isso. O cérebro, uma vez que ele entende que é mais fácil ele encontrar aquela descarga de dopamina que ele está buscando.
aquela descarga de prazer que ele está buscando, seguindo pelo caminho da pornografia, uma vez que ele aprendeu esse caminho, Wendel, se a pessoa não tiver uma força de vontade muito grande, se ela não tiver um porquê muito maior do que o vício, ela cai. Essa é a verdade. Pura e simples. Desculpa se não é isso que talvez algumas pessoas não gostariam de ouvir, mas a verdade é essa. Quando eu deixei o vício em cigarro, Wendel, eu fumava, quando eu parei de fumar, há mais de 20 anos atrás, eu fumava 5 carteiras de cigarro por dia há mais de 2 anos. Não era pouco, era 100 cigarros por dia. Muita coisa. Era um pacote a cada 2 dias. Quando eu parei de fumar, foi literalmente numa sexta-feira chuvosa, 10h45 da noite. Antes de entrar para minha casa, eu fumei meu último cigarro e joguei no chão. Mais de 20 anos atrás isso aconteceu. Nunca mais coloquei um cigarro na boca. Porém, o porquê que me fez tomar essa decisão foi exponencialmente maior do que as dores que me faziam recorrer ao cigarro. Dentro do processo terapêutico, o que a gente procura fazer é justamente ajudar o paciente a encontrar esse porquê. Existe o porquê do vício ter se instalado, e a gente trabalha os disparadores, as FEBs, que é um conceito inovador, revolucionário dentro da psicoterapia, que Mari e eu trouxemos para dentro do TEM desde a fundação do TEM. Então nós trabalhamos as FEBs disparadoras do vício. Porém, além disso, é necessário ajudar o paciente a encontrar um porquê muito maior do que aquele que faz com que ele recorra ao vício. Essa é a grande questão, entendeu? Interessante. Então, por exemplo, através do método TEM, Álvaro, as pessoas que estão sofrendo, por exemplo, talvez em um relacionamento onde ali o parceiro ou cônjuge tem esse problema com a pornografia, ou a própria pessoa está lutando ali contra essa tendência, esse mau hábito, né, da pornografia, ele vai encontrar ajuda tanto para se curar, como também para curar outras pessoas. Não é isso? O principal objetivo dessa formação é primeiro ajudar o aluno. É impossível você ajudar o próximo se você não se ajudar primeiro. É impossível você ajudar outra pessoa a se libertar, a se limpar emocionalmente, se você não estiver limpo. Então, primeira coisa, o método TEM, ele funciona em 2 etapas distintas. A primeira etapa é você se tornar o seu próprio terapeuta. Você utilizar aquele conhecimento a teu favor. Você utilizar as aulas de prática clínica e de exemplo clínico que eu e a Mari temos e fazemos a teu favor, para você se colocar no meu lugar, porque muitas dessas aulas eu sou o paciente, ela é a terapeuta, e depois a gente inverte. Então, aquela pessoa, aquele estudante vai se colocar no meu lugar, vai se colocar no lugar da Mari, vai participar do processo junto com a gente. E vai usufruir desse processo terapêutico. Vai aprender como fazer em si mesmo esse processo terapêutico primeiro, usando os conceitos todos trazidos dentro da formação que vão ajudá-lo a se tornar um profissional de ponta, de referência. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é essa pessoa utilizar desse conhecimento para ajudar outras pessoas. Né? Essa é a grande questão. Então é assim que o método TEM funciona. Esse é o grande valor dessa metodologia e dessa formação. Por isso que quando a gente compara o valor do TEM com o preço, a discrepância é muito grande. Infelizmente, nós temos hoje ditas formações de terapia ridiculamente baratas. Eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela, eu falei assim, eu não vou entrar na guerra de preço. Porque o que nós apresentamos dentro do método TEM de valor é exponencialmente maior do que o preço que a pessoa paga por isso. Fora que depois da formação, com 10 pacientes, ela paga a formação dela de 2 anos integralmente. Fora que ela pode ser afiliada do método TEM e a cada novo aluno que ela trouxer, ela também ganha um percentual durante todo o tempo desse aluno ali dentro. Tem tantas formas da pessoa ajudar a pagar a própria formação que o preço que é cobrado é irrisório. Agora, depois ela vai se tornar um profissional ou uma profissional ainda que vai realmente fazer diferença na vida dos pacientes. Sem fazer inferência, sem achismo, sem ficar igual
assim, igual galinha de pescoço cortado, né? Andando sem rumo para lá e para cá. Não. Vai se tornar um profissional de referência de verdade. Fantástico. Teve aqui algumas pessoas perguntando em relação a valores, inscrições. Quero pedir um favor, pessoal. Você pode clicar aqui em cima, ó, nesse nome aqui, que tá o Ainda Melhor Álvaro Biano. Aí vocês vão ser direcionados para o Instagram do Álvaro, que é esse aqui, ó, Álvaro Biano. Aí aqui no link da bio do Álvaro, tem um site, onde vocês vão clicar aqui no site, que é o alvarobiano.com.br, e já vai ter lá ó, esse campo, ó, esse banner aqui, que é justamente do Método Tem. Aí vocês vão clicar aqui e vão conferir todas as informações, detalhes. Qualquer dúvida pode chamar o Álvaro no direct. Álvaro, não entendi em relação a esse assunto aqui. Dentro lá do Método Tem, vou encontrar isso aqui. Mas o site ele está bem novinho, que o Álvaro, eu conferi que na semana passada foi lançado o site bem atualizado, com as informações, onde vocês vão ver módulos, detalhes, depoimentos, está bem interessante. Então, o próprio site ele já fala por si só. Mas E o qualquer dúvida próprio também, e o chama o Álvaro. WhatsApp de lá, o WhatsApp do site vai para mim, tá? Vem para o meu WhatsApp pessoal. E não tem automação, eu desabilitei tudo, porque estava dando problema. Então, assim, você espera um pouquinho, que é muita mensagem, eu respondo todo mundo e eu mando áudio para saber que sou eu mesmo que estou falando ali, tá? Isso. Olha aqui, ó, bem didático. Ó. O site aqui do Método Tem, a apresentação aqui do Álvaro e da Mari. Essa aqui é a esposa do Álvaro, para quem não conhece. Aí tem todos os detalhes aqui, gente. A apresentação deles, a metodologia, como funciona. Então, é só clicar aqui em cima, lá no perfil do Álvaro Biano, passa a seguir e já clicar no link da bio, que é justamente onde vocês vão encontrar todas as informações, o passo a passo em relação à inscrição do Método Tem. Tá bom? Álvaro, tem uma outra pergunta aqui, ó, que a gente ainda tem tempo. Tem 15 minutos ainda de live aqui. Uma Maravilha. pergunta que eu achei interessante a gente fazer. Ó. Você até abordou em relação à questão do que está por trás de alguns vícios. Aí a pergunta 9 diz assim: ó, o que o consumo de pornografia revela sobre a história emocional? O que é que pode estar por trás desse vício com pornografia? Essa pergunta, foi bom você ter vindo nela, porque eu ia falar para você em algum momento, mas ó, faz ela, porque ela é importante, eu acredito. Vamos lá. Você viu aqui, bom, você aí não tem, mas eu separei 5 pontos aqui que explicam, eu acho que vão fechar essa live com chave de ouro e eu vou procurar resumir o máximo. Primeiro ponto. Necessidade de apego não atendida. Infelizmente, muitos de nós não tivemos pais, mães que conseguiram suprir, por assim dizer, a nossa necessidade emocional, que sim, naquele momento da nossa vida, enquanto bem pequenininhos, era de responsabilidade desse papai e dessa mamãe. E aí o que acontece? Nós acabamos nos tornando adultos vulneráveis em sentido emocional, necessitados de apego, necessitados de conexão emocional. E pelo fato também, Wendel, de nós não aprendermos sobre personalidade na escola, que é uma cadeira que tem no Método Tem, análise emocional das personalidades, o fato de a gente não aprender a diferença entre personalidades, às vezes a gente acaba se casando com uma pessoa que é aparentemente tão fria emocionalmente quanto eram os nossos pais. E essa necessidade emocional, que agora nós adultos, nós é que deveríamos suprir essa necessidade, nós acabamos jogando a responsabilidade desse suprimento sobre o marido ou sobre a esposa, o que é altamente disfuncional. Marido é marido, marido não é papai e mamãe. Esposa é esposa, esposa não é papai e mamãe. Quantas vezes talvez você já tenha ouvido, mesmo que de longe, mulheres ou homens dizendo o seguinte: Alexa, fica quietinha. Desculpa. Quantas vezes você já deve ter ouvido, mesmo que de longe, principalmente mulher reclama muito disso. Ah, porque o meu marido não entende as minhas necessidades emocionais. Porque eu não consigo que o meu marido me ajude a suprir as minhas necessidades emocionais. Querida, o papel do teu marido não é esse. Assim como o papel teu como esposa não é esse. E aí o que acontece? Como não existe essa
esse retorno, porque a gente dá aquilo que tem, e se nós, desde pequenininho, não tivemos aquele apego ou aquela conexão emocional, a gente dificilmente vai conseguir dar isso para o outro, a menos que a gente aprenda, e a terapia serve também para isso. O que acontece? É buscado uma conexão emocional de outra forma. Isso aqui é uma forma melhor do que um vício em pornografia, que gera dopamina rápida e que faz com que durante alguns segundos ou minutos a pessoa se veja conectada, entre aspas, com aquela imagem, com aquela mulher ou com aquele homem que está na tela. Isso sem entrar em muitos detalhes, porque a gente poderia mergulhar mais a fundo e entrar em ainda mais detalhes a respeito, mas eu repito, provavelmente iria cair a live, mas enfim. Entende? É muito mais profunda essa questão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ainda dentro dessa questão aqui, se a pessoa ela sofreu na infância um trauma emocional vinculado a sexo, por exemplo, abuso sexual infantil ou infanto-juvenil, a grande chance, a grande tendência dessa pessoa acabar se viciando em pornografia. E aí eu não vou ser repetitivo, tem toda aquela questão que eu já falei de entorpecimento emocional e aquela história toda que eu já comentei. Só que junta-se aquilo o fato da pessoa já ter um comportamento aprendido na infância. Ela passou por uma situação de abuso, essa situação de abuso trouxe uma marca, construiu uma marca na mente dela. E essa marca se perpetuou até a idade adulta. E isso é uma faca de dois gumes. Ou a pessoa ela pende para o lado até da ninfomania, do vício em sexo, da compulsividade, ou ela tende para o lado do resfriamento e da anulação sexual. Não que isso vai acontecer só com pessoas que sofreram abuso, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquelas que sofreram abuso de alguma forma, em especial sexual, elas têm essa grande tendência. E aí acaba repetindo esse comportamento na idade adulta. E existe um fator que é um pouco complexo, mas vou ver se eu consigo traduzir rápido em palavras, que é o seguinte. Se a pessoa, dependendo do nível de entorpecimento e de trauma que ela traz da infância, ela usa o vício em pornografia como uma forma de se dissociar do problema. É como se naquele momento, durante aqueles instantes, ela se tornasse uma outra pessoa. Imagina um transtorno de dupla personalidade, onde, né, você tem ali uma personalidade que ela se ativa só quando entra no objeto pornográfico, ali no vício em pornografia, e depois ela se desativa. É mais ou menos isso que acontece dentro do processo de dissociação emocional. E isso reforça o vício. Existe um terceiro ponto ainda, que tem a ver com uma grande dificuldade que a maioria dessas pessoas tem de se aceitar, de ter uma visão relacionada a si mesmo funcional. Na maioria das vezes, viciados em pornografia e em drogas em geral, mas a gente está falando de pornografia. Viciado em pornografia, quando se vê no espelho, se acha feio. Quando pensa em si mesmo, se acha inapropriado. Não se acha inteligente, acha que a voz é feia, acha que o cabelo é feio, acha que está gorda demais, ou magra demais, ou nariguda demais, ou com o dente amarelado demais. Enfim, não consegue se enxergar como realmente é. Esse senso de autoidentidade e autovalorização, ele se perde. E quando isso se perde, o que acontece? Bom, eu vou buscar uma forma de me satisfazer que não me julgue, que não tenha julgamento, porque eu não vou permitir que essa vulnerabilidade se aflore. A gente já falou sobre vulnerabilidade em outra pergunta. E aí, automaticamente, o vício em pornografia novamente é ativado e a pessoa utiliza desse entorpecimento momentâneo para se aliviar emocionalmente. E um último ponto é, todos nós precisamos de uma coisa, Wendel, chamada regulação emocional. Nós precisamos nos regular emocionalmente. Quando a gente está muito estressado, ou muito nervoso, ou muito chateado, ou enfim, a mente ela sempre busca uma forma de se regular emocionalmente. Essa regulação emocional, existe a forma correta e saudável de ser feita, e existe a forma disfuncional de ser feita. Um vício como pornografia ativa justamente a regulação emocional, esse mecanismo de defesa, de forma disfuncional. Primeiro, incentivando a pessoa a fugir da realidade, porque enquanto ela está vendo aquele vídeo pornográfico, ela está se imaginando naquela situação,
Então ela literalmente se dissociou da realidade e ela entrou no mundo de fantasia, mesmo que momentânea. Repito novamente, aquilo que você mostra para tua mente, ela encara como sendo realidade, porque a mente é literal, ela acredita naquilo que você que vê. Então, automaticamente, você tem uma fuga momentânea da realidade que causa o entorpecimento emocional e diminui, pelo menos momentaneamente, o nível de estresse, mas depois vem um efeito rebote que piora ainda mais a situação e entra como um reforçador do vício, que faz com que a pessoa volte para o vício de novo, e isso vai se perpetuando como uma roda de ratos infinita. E o segundo fator, dentro da regulação emocional, é o controle. A pessoa quer ter o controle da própria vida, ela quer ter o controle dos próprios sentimentos. E uma das formas que existe de você ter o controle é por meio da regulação emocional. Só que no caso de viciado em pornografia, é uma regulação emocional disfuncional. E automaticamente é uma falsa sensação de controle. Esse conjunto todo, e olha que nós falamos só de 3 das 10 perguntas, eu acho que eu te mandei, ou 4 das 10, mas isso tudo em conjunto faz com que toda esse vício, toda essa desgraça, presente nos casamentos ocorra, e na sociedade, de modo geral. Porque hoje a pornografia está literalmente ao alcance dos dedos. Infelizmente, Álvaro. E assim, muito bom saber que em relação a esse assunto, né? Por exemplo, tanto a questão da descoberta, por que um exemplo, ou eu, ou o cônjuge, né, para quem está assistindo a live aí, tá lidando com esse desafio da pornografia, não consegue largar esse hábito. Todo aluno do método ele tem essa oportunidade, tanto de se curar, como também aprender a curar outras pessoas, né? Ou seja, imagine para quem está aqui acompanhando, 80% das pessoas, 90% das pessoas que estão aqui com a gente em live são mulheres. Imagine que um terço dessas mulheres aqui são casadas e estão lidando com esse desafio. Então, imagine um exemplo, elas tendo acesso a esse autoconhecimento que o método TEM oferece, elas vão aprender a se entender e vão aprender a entender e a curar pessoas, né? Então, essa é a proposta do método, né, Álvaro? Exatamente. Exatamente. Essa é a grande proposta da metodologia, é ajudar a pessoa a se fortalecer emocionalmente, a se curar emocionalmente, porque sim, é possível, e a gente já explicou como que a gente entende a palavra cura em outras lives, e ajudar os outros e aprender ferramentas que vão ajudar as outras pessoas a alcançarem elas a cura. Porque, como eu digo para os nossos alunos, 10% do processo terapêutico cabe a gente. 90% é responsabilidade do paciente. A gente, efetivamente, não faz nada. Quem faz é o paciente. Só que os nossos 10%, desde que extremamente bem feitos, vão refletir potencialmente, monstruosamente, nos 90% do paciente. E o que as pessoas querem hoje, talvez sempre quiseram, mas hoje ainda mais, Wendel, é alcançarem alívio de suas dores emocionais. Só que com profissionais limpos, e use a palavra limpeza da forma mais ampla possível, eticamente, moralmente, filosoficamente, cientificamente falando, né? Verbalmente falando, enfim, profissionais limpos que não coloquem o seu próprio mapa ou a sua realidade sobre a realidade do paciente, que entendam o lado do paciente, que possam não ser conselheiros, mas ser terapeutas, ajudar realmente essa pessoa a encontrar o caminho dela em direção à saúde mental, à saúde emocional, física, comportamental, psicossomática, espiritual, enfim, saúde como um todo. E essa é a proposta do método TEM. Maravilha, Álvaro. Então, o convite está feito para quem está aqui acompanhando essa live, que vai ficar salva também. Teve, inclusive, uma pergunta aqui. A gente tem que estar com pouquíssimo tempo. Mas tem 2 minutinhos, Álvaro. Mas acho que 1 minuto dá para você responder. A Divane, ela perguntou. Pergunta para o Álvaro sobre as fases da pornografia. Ele já explicou um pouco sobre isso, a Divane. Mas ela perguntou o seguinte. A pornografia, ela leva coisa a mais, como bestialidade, abusos sexuais. Um exemplo, a pessoa que é viciada ali, ela pode chegar a piorar ainda mais a situação? Resposta objetiva, sim. Só que para explicar isso, teria que ter mais uns 10 minutos. Mas sendo objetivo, sim. Pronto, então faz o seguinte, não se não preocupa é regra, não. mas é possível. Maravilha. Então, quem tem outras dúvidas, clica aqui em cima, vai lá no perfil do Álvaro, já passa a seguir, manda uma mensagem no direct, ou clica no link da bio, vai lá pro WhatsApp do Álvaro, que Álvaro vai responder vocês direitinho, tá bom? Álvaro, meu amigo, parabéns aí, excelente assunto. Que a gente possa trazer mais assuntos como esse, que é um assunto que realmente é um pouco polêmico, mas é um assunto que é de utilidade pública, como você mencionou. Muitas pessoas estão sofrendo com isso no relacionamento, mas têm vergonha
de ir atrás de ajuda. E através do método TEM, a gente aprendeu hoje nessa live, todos aqui presentes, que a gente consegue sim ir atrás dessa ajuda, conhecendo e ajudando outras pessoas também a se curarem dessas dores. E Então, ó, vou fazer parabéns um aí. anúncio especial naquele nosso grupo de WhatsApp agora, tá? Assim que a gente terminar da live de sexta-feira sobre esse assunto. E aquele Show. presente que era para ter mandado sexta-feira passada, eu vou ver se eu mando hoje, tá? Por Show, falta de mande. tempo não deu, mas eu vou ver se eu Aham. mando hoje lá no grupo. Mas quem não faz parte do grupo nosso do WhatsApp, convida a galera aí, porque vale a pena. Beleza, vou fazer isso. Assim que terminar a live. Vamos só tirar uma foto aqui, Álvaro, antes de terminar aqui. Quem gostou Vamos lá. dessa live aqui, pessoal, printa a tela do celular de vocês aí e compartilha depois lá no Instagram de vocês e menciona o arroba do Álvaro ou também do Método Tem, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. X. Pronto, maravilha, Álvaro. Obrigadão, viu? Lembrança, Show. Mari. Pode Obrigado deixar, se não dá. pela confiança de vocês. Um abraço a todo mundo que nos assistiu aí. Até mais, falamos. Até mais. Tchau, tchau, Álvaro. Que legal, gente. Muito bom, né? Fazer live com quem entende do assunto, quem fala, quem explica, quem é quase uma aula. Aqui a live aqui com o Álvaro e quando a Mari também participa, os dois quando participam, a gente aprende muito. Então, para você que chegou depois, não se preocupe não, a live vai ficar salva. Daqui a 5 minutinhos, a live já vai estar no feed e você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, entender um pouco mais sobre todo esse assunto. E para quem está lidando com a pornografia, encarem, gente, que existe cura sim. Uma cura que, um exemplo, requer atitudes, mas requer conhecimento de quem está querendo ajudar essa pessoa. E através do método TEM, para você que está sofrendo e vendo ali, talvez o seu cônjuge, ou vendo alguém que você ama, com esse vício, né, na pornografia, você, sendo aluno do método TEM, você vai ter a oportunidade de se curar, se você estiver sofrendo com esse problema, e curar outras pessoas também. Então imagine você ter a oportunidade de ter acesso a um autoconhecimento incrível, onde você vai ter acesso por 3 anos às aulas, 90% das aulas já estão gravadas, você vai ter suporte, tem comunidade com psicoterapeutas já formados, tem o suporte do Álvaro e da Mari, tem acesso, tem certificado, tudo onde você pode, inclusive, exercer a profissão como psicoterapeuta. Incrível, né? Mas antes você precisa conhecer, precisa estudar. Porque ninguém vai, um exemplo, consultar outra pessoa, marcar uma terapia com alguém para que ele ajudar se você não tem ferramentas, se não tem conhecimento exato. E é justamente isso que dentro do método tem, você recebe. Todo esse aparato de informações, metodologia, conhecimentos, estudos científicos para você aplicar com seus futuros pacientes. Então imagine você conseguir ajudar pessoas que você ama, pessoas próximas, que estão sofrendo aí com alguma dor emocional, encontram dificuldade, por exemplo, em lidar com o luto, ou estão sofrendo com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, tantas outras dores emocionais que nesses últimos dias a gente está vivendo, né? Mas se a gente deseja, de fato, ter uma vida mais leve hoje, até chegar ao fim, como a gente bem sabe que as profecias estão se cumprindo, a gente pode chegar de uma forma mais leve, né? Tendo ali uma saúde emocional para lidar com os desafios futuros que vão surgir. Um abraço, sigam lá o perfil do Álvaro Biano, da Mariane Braga e do Método TEM. Mais informações, daqui a 5 minutinhos, essa live está completa no feed. Um abraço e ótima semana a todos.